Pessoal, continuando então, a gente estava vendo que as hipóteses de cabimento de reclamação constitucional, elas se ligam à garantia da competência e da autoridade das decisões dos tribunais, e também a gente estava vendo uma outra hipótese de cabimento da reclamação constitucional para garantir a observância de enunciado de súmula vinculante. É importante que vocês tenham em mente que o STF tem entendimento consolidado no sentido de que apenas o descumprimento de súmula vinculante pode dar ensejo à proposição de reclamação constitucional. Então, caso seja desrespeitada qualquer outra súmula, aquelas súmulas do STJ e do STF que não tem efeito vinculante, para isso não cabe reclamação constitucional. Só cabe reclamação constitucional para atacar decisões judiciais e atos administrativos que violem súmula vinculante. Pessoal, essas são as principais hipóteses de cabimento de reclamação constitucional. A gente viu que tem outras também, descumprimento de RDR e de recurso extraordinário, recurso especial com efeito repetitivo e com repercussão e recurso extraordinário com repercussão geral, mas as questões mais importantes são essas mesmas. E também a gente viu que cabe reclamação constitucional para atacar decisão que seja contrária à decisão tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Passando agora para o procedimento da reclamação constitucional. O procedimento da reclamação constitucional ele é muito semelhante ao do mandado de segurança. Então, assim como no mandado de segurança você tinha que apresentar as provas documentais, você tem uma amplitude probatória muito pequena, perto das ações de rito ordinário, o mesmo se dá na reclamação constitucional. O artigo 988, parágrafo 2º, ele é muito claro no sentido de que a reclamação ela deve ser instruída com prova documental e deve ser dirigida ao presidente do tribunal. Então, é muito claro isso na doutrina e na jurisprudência que quando você propõe uma reclamação constitucional, você já deve ter todos os documentos que comprovem a procedência do seu pedido. Você não tem amplitude probatória, não pode realizar uma perícia, por exemplo, numa reclamação constitucional. Eu trouxe para vocês um trecho de um livro do Marinoni, professorista aqui do Paraná, em que ele deixa muito claro: nenhuma outra espécie de prova pode ser admitida no âmbito da reclamação constitucional. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental pode ser para ser comprovada, não pode ser examinada em reclamação. Então, é muito claro na doutrina e na jurisprudência que reclamação constitucional só pode ser instruída com prova documental. Pessoal, com relação à legitimidade para a proposição da reclamação constitucional, toda e qualquer parte interessada que seja violada por uma decisão que se enquadre nas hipóteses de cabimento 988 pode propor reclamação constitucional, então aqui não há restrição nenhuma, e além disso, o Ministério Público também também tem legitimidade ativa para a proposição de reclamação constitucional. Com relação ao prazo, ainda que os procedimentos da reclamação constitucional e do mandado de segurança sejam muito semelhantes, a gente viu que o mandado de segurança ele só pode ser impetrado no prazo de 120 dias. Isso não ocorre com relação à reclamação constitucional. Não há um prazo definido em lei para a proposição de reclamação constitucional, porém é importante saber que o CPC é muito claro no sentido de que é inadmissível a reclamação constitucional depois do trânsito em julgado da decisão reclamada. Então, você não pode aguardar até o trânsito em julgado da decisão reclamada para ajuizar uma reclamação constitucional. Tem que propor a reclamação constitucional antes do trânsito em julgado, o que não faz com que você tenha um prazo definido para a proposição da reclamação constitucional. Com relação à competência para o julgamento da reclamação constitucional, como eu falei para vocês, com relação àquelas duas hipóteses primeiras do 988 do CPC, ou seja, preservação da competência e preservação da autoridade das decisões judiciais, qualquer tribunal pode ser competente para processar e julgar uma reclamação constitucional. Se a decisão descumprida foi do Tribunal de Justiça do Paraná,
é óbvio que a reclamação constitucional tem que ser proposta lá. Então, com relação a essas duas hipóteses, não há maior questionamento. Essas duas hipóteses, elas podem dar ensejo à proposição de reclamação constitucional nos tribunais que tiveram a sua autoridade da decisão ou a sua competência violadas. Com relação às outras hipóteses de descumprimento de súmula vinculante e descumprimento de decisão tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, aí é óbvio que a reclamação constitucional tem que ser proposta lá no STF, beleza? O CPC é muito claro no sentido de que você tem que fazer o endereçamento da peça da reclamação constitucional ao presidente do tribunal competente. Então, quando você vai fazer o endereçamento da peça, você manda lá para o presidente do Tribunal de Justiça, do STJ ou do STF, e o relator, o presidente do tribunal, a partir do momento em que ele recebe essa reclamação constitucional, ele tem a obrigação, assim como no mandado de segurança, de requisitar informações à autoridade que foi imputada a prática do ato impugnado. Então, se o juiz de primeira instância violou lá a questão probatória determinada pelo Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça tem que requisitar informações no prazo de 10 dias para o juiz, a autoridade que praticou esse ato impugnado. Além disso, ele, nos termos do artigo 300 do CPC, pode conceder uma tutela antecipada para, eventualmente, se houver perigo de dano irreparável e verossimilhança nas alegações, ele pode, desde logo, suspender o ato impugnado pela reclamação constitucional. Além disso, o pessoal 989 do CPC, ele prevê que o presidente do Tribunal de Justiça deve determinar a citação do beneficiário da decisão impugnada. Então, se houver uma outra parte na decisão, essa outra parte tem que ser citada para contestar a reclamação constitucional. Obviamente que a contestação ela vai se dar exclusivamente com relação a essa matéria discutida no âmbito da reclamação constitucional. Então, voltando lá, a gente viu as hipóteses de cabimento, a gente viu que qualquer pessoa pode ter legitimidade ativa e o Ministério Público também pode ter legitimidade ativa para propor reclamação constitucional. A gente viu que a competência ela depende das hipóteses de cabimento, ou ela pode ser endereçada aos tribunais que tiveram suas decisões descumpridas ou violadas, ou sua competência violada, ou ao STF, quando se tratar de questões atinentes à violação de súmula vinculante e de decisões adotadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade. E a gente viu também quais são as posturas do relator, do presidente do tribunal, de cada um desses tribunais, ao receber uma reclamação constitucional. Só um parêntese, o relator, quando o autor não for o Ministério Público, ele tem que dar um prazo para que o Ministério Público se manifeste sobre a reclamação constitucional. Julgando procedente a reclamação constitucional, ele caça essa decisão ou esse ato administrativo que estiver em desconformidade com seja com a súmula vinculante, seja com a decisão ou com a competência do tribunal. Então, julgando procedente a reclamação constitucional, o tribunal lá de cima, ele já caça, já determina a anulação dessa decisão ilegal. Além disso, nos termos do 993 do CPC, o presidente do tribunal ele tem que determinar o imediato cumprimento da decisão. Então, aqui a gente está diante de uma decisão com efeito imediato, beleza? Então, vamos supor lá na questão probatória que o juiz de primeira instância descumpre uma ordem do Tribunal de Justiça para não inverter o ônus da prova, entro lá com a reclamação constitucional perante o presidente do tribunal, ele processa, intima a autoridade, intima o juiz de primeira instância para se manifestar, cita a contraparte do processo, e se ele entender que a reclamação constitucional ela tem que ser julgada procedente, ele anula, ele caça a decisão de primeira instância que estava em desconformidade com a autoridade da decisão tomada pelo Tribunal de Justiça. Pessoal, essas eram as questões mais importantes com relação à reclamação constitucional. Eu trouxe para vocês alguns julgados recentes do STF que tratam de reclamação constitucional. Então, ali no slide 20,
a impossibilidade da proposição de reclamação contra a decisão transitada em julgado. Então, ainda que não haja prazo para a proposição de reclamação constitucional, é importante não deixar estourar, não deixar transitar em julgado o processo com relação ao qual você quer propor a reclamação constitucional. Além disso, no slide 21 tem uma questão bem relevante até, que trata do descabimento de honorários advocatícios com relação à ação de reclamação constitucional. Então, ainda que a parte perca a reclamação constitucional, não tem, assim como no mandado de segurança, não haverá condenação em honorários de sucumbência. Pessoal, eu vou disponibilizar a atividade direcionada e a atividade processual com relação à reclamação constitucional e também já disponibilizo as do mandado de injunção que tinham ficado pendentes. É isso, se cuidem, espero que estejam gostando. Um grande abraço, tchau, tchau.